levar futebol. Há uma ruptura muito grande, a ruptura custou muitos pontos ao Atlético. O Cudê, quando saiu do Atlético, o Atlético era o quarto colocado. Como está agora na quarta posição também. Ficou 8 jogos sem vencer. Então, essa ruptura custou ao Atlético, talvez hoje uma distância um pouco maior em relação à ponta. Agora o Atlético está disputando o título. Agora o Atlético precisa ganhar no Maracanã. Por que precisa ganhar? Ele passaria o Flamengo. Independentemente de Palmeiras e América, o que vai acontecer, deixar de acontecer, o Atlético ganhando, ele vai para 63 e passa o Flamengo. Mesmo que o Botafogo ganhe do Coritiba, que ele ganhe uma posição. Ele está ganhando de concorrente direto e ultrapassando o concorrente direto. E qual é a sequência do Atlético? Você lembra de cabeça? Fecha com São Paulo e depois Bahia. São Paulo e Bahia. São Paulo no Mineirão. Mineirão. É, no Mineirão. E o Bahia na Mineirão, Fonte Bahia Nova. na Fonte Nova. Mineirão não, gente. É Mineirão, porque Não era, vai ter né, show, NB? vai ter show na arena. Mas não tem o Na Swift. decisão do campeonato? É. Tem show toda hora, em tudo que é Mas lugar, ontem Eugênio. o Swift, já foi a participação Não, dele. não, Paul McCartney. Ah, bom. Aí o que acontece? O Atlético ganhando amanhã no Maracanã... Fazia o show no Mineirão, jogava na Arena Neiva. Tudo bem. Vai, segue. Não, mas é no Mineirão o jogo, Eugênio. Não, vai, continua. Não, então, e falando que o Atlético agora está muito mais adaptado ao que pensa o Felipão. Eu acho que houve um tempo de adaptação, do Felipão conhecer como os atletas queriam jogar, como os atletas queriam que o Felipão fizesse, ou como eles deveriam se portar com o Felipão. E o Atlético emendou jogos muito bons, com vitórias importantes. Nós estamos vendo aí uma contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ah, mas teve derrota para o Cruzeiro e para o Coritiba na Arena MRV. E no primeiro turno, mesmo. contra o Flamengo, jogava bem até tomar o gol, né? É isso. Né? Então, acho que o Atlético chega em uma situação de, para o Atlético, o jogo para continuar lutando pelo O título. Flamengo também, amigo. É, mas o Flamengo está na frente, né, Abel? Tem isso, né? Tem isso. Para ser campeão tem que ganhar. Sim. Dito isso, o placar. Dito isso, já é agora o placar? É agora. Mas não é amanhã o seu jogo? é agora, não. O seu é 2-1 Atlético. Não sei por que o silêncio. Silêncio. Vocês queriam que falasse o quê? 5-0 Flamengo? Não, a gente achou que você ia Eu falar. falei aqui 2-1 Atlético, foi todo mundo lá em silêncio. A gente achou que você ia Falar falar o quê? 1-1. Não, 1-1 não. 1-1 não. Se eu falei que é o jogo pro Atlético, que o Atlético precisa ganhar para continuar disputando o É título... que você não tem muita lógica, né? Eugênio Leal. Confuso. Vimos ali a tela, Pedro em boa Falou o placar com uma tranquilidade, com um sorriso no rosto, sem sofrimento. Há jogos em que ele treme todo para dar um resultado. É, ele Sim. faz Esse aí ele falou com Essa é disputa de título, calma. né, Eugênio? Disputa de título, aí sim é uma delícia. Ah, é? Quem tá disputando o título é saboroso, legal, pensa Calma, grande, o volta Botafogo olímpica. tá uma delícia o momento. Agora, quem tá no buraco não tem delícia nenhuma. Que delícia tem? Você tá num buraco danado, um sufoco. Que delícia! Que delícia do quê, gente? Campeonato Aí Brasileiro. parece o É uma violinista do delícia. Titanic. É uma delícia. Delícia. Delícia do quê? E acompanhar Paulinho e Hulk, Pedro e Cebolinha, Jogão de bola. Jogão. Jogão Concordo. de bola. Esse jogo é para parar todo mundo. Para todo mundo e vai ver o jogo. Né? é para lembrarmos Não, mas de tem vários jogos no Reinaldo, horário, gente. Mas Tem esse aí Cerezo, tem que ver Nunes, vários. Zico, não é isso? Não. Tem que ver Esse vários, jogo, que esse quinta jogo você tá aqui. Olha só, toda a rivalidade histórica que existe entre Flamengo e Atlético Mineiro, né? Todo um passado que remonta lá, por exemplo, aquela final de 1980. Isso. O Nunes entrando pelo lado esquerdo. Aquela gosta jogada muito que de ele lembrar desse ele jogo. disse depois, eu fingi que ia, não fui e acabei fundo. Olha. É, teve isso também. Pelo menos é folclore que conta essa história. Aquele jogo marcante também da Libertadores de 81. Torcida Que do não Galo acabou. fica brava e de tal. Atlético tá gostando olha muito só, dessa lembrança. Tem muitas histórias de lá pra cá entre Tem gente Flamengo no e estúdio Atlético. brava aí com essas A histórias. vitória do Flamengo depois lá com o gol do Renato Portaluppi lá no Mineirão em 87. Renato jogou esse dia. Puxa vida. E tem muita história, muita história. E o Atlético vai para o Maracanã para tentar superar o Flamengo, com dois times que vivem bons momentos, características diferentes. Dois ex-técnicos de seleção brasileira nas últimas Copas do Mundo foram dirigidas pelos técnicos que estarão em campo. Verdade. ali O último na seleção campeão, né? brasileira. O Você último não campeão do citou mundo uma pela virada do seleção. Galo na Copa do Brasil. Verdade, 4-1, Olha 2014. aí, jogo histórico. Esse jogo de 2014 no Mineirão lá, quando o Flamengo saiu na frente, já havia Gol gente do Guerreiro, se eu não me comemorando engano. a classificação Everton. do Everton? Flamengo. Everton, que E- jogava pelo lado esquerdo. E o Galo foi lá, 2-1, 3-1, 4-1, classificou. Eu Então, tava olha no só. Mineirão nesse jogo. E olha só, o momento do Flamengo é muito bom sob o comando do Tite. Ele conseguiu reorganizar a equipe, mas tem um desfalque a ser sentido, que é o do Pulgar no meio-campo. Do outro lado, um Atlético que já está há mais tempo com o Felipão, então já entendeu melhor, já criou outras situações. Ou seja, é um jogo de grandes porque é um confronto direto. Quem vai adorar esse jogo? Quem está olhando esse jogo de camarote adorando? Torcendo pro empate. Palmeiras. Palmeiras. Não, o Palmeiras também joga. Tu também joga, mas é o seguinte,
Palmeiras joga, ele precisa ganhar. É com o O América. Palmeiras né? joga contra o rebaixado. Mas o América, vocês falam sempre que Enorme joga a bem, né, chance Abel? do Esporte Palmeiras. é futebol, Eu tá? quero... Faz aqui o palpite. Quanto vai ser Palmeiras e América? Ou América e Palmeiras? 2-0 Palmeiras. Pra você. Mas é jogo duro. 3-1. Pra quem? Pra quem? O Palmeiras. Pra você, Abel. Palmeiras e América Mineiro, É. 5-1 Palmeiras. E 5-1. Então vamos lá. Mas Então o- esquece que tem que jogar, mas todo mundo imagina que o O Palmeiras vai Botafogo, ganhar. apesar dos pesares, também tá de olho Também. nessa disputa. Mas quem vai tá ganhar. mais tranquilo Desculpa, posso com mudar meu relação a isso é o palpite? Palmeiras. 5-0 Palmeiras. 5-1 não. Não, América não vai fazer gol. Levando em consideração que o Palmeiras é enorme favorito contra o América, ele ganhando o jogo do América, ele vai olhar para dois times que estão ali numa E disputa pode abrir 2. e que ou um vai perder ponto ou os dois vão perder ponto. Então, pro Palmeiras, esse jogo é maravilhoso. Ah, e tem Flamengo e Galo 7-6. Palmeiras e América 9-6. Já vai saber o que Tá tá... no vestiário saboreando o jogo. Curitiba e Botafogo também 9-6. Então o Palmeiras vai estar torcendo para quê? Para um empate? Pro empate, Ou vitória do o Galo? ideal é o empate. Mas uma vitória do Galo, o Palmeiras não vai reclamar. Não. Porque vai abrir 2, né? Se ganhar do América, abre 2. E aí tem que contar também com o jogo do Botafogo. Então, pelo que você, em resumo do que você falou, vai ser um jogo de bola. Vai ser um grande jogo de futebol. Espero que tudo dentro das quatro linhas, da melhor maneira possível. Com dois belos times, com grandes protagonistas em campo e nos bancos de reservas. Qual ataque te É um empolga jogo mais? histórico. Hã? Qual ataque te empolga mais? Hoje, ataque, o do Atlético. Sim. Hoje, pensando em dupla de ataque ali, ainda a do Atlético, que tem feito um campeonato excepcional, Hulk e Paulinho, mas maior respeito imenso pela dupla do Flamengo também. Dupla que vira um trio quando chega a Rascaeta. Sim, aí Sim. são vários Aí- outros. Que a gente muda, pode falar claro. que vira um trio no Sim. Galo quando chega o Zarate. Tem mais Claro, gente, tem claro, mais é outra gente. conversa. E tem que lembrar o gente. banco de reservas do Flamengo, né? Apesar do Gabi não fazer uma temporada brilhante, ele é um cara que a O qualquer Gabi, eu momento estava decide. conversando isso ontem. Me perguntaram, Eugênio, e o Gabigol? Ele tá quietinho lá. Quietinho. Daqui a pouco ele banco. acorda. Ah. Ele gosta de aparecer nessa hora. Aí você imagina, na última rodada, o Flamengo precisando de um gol, aí sai do banco de reservas o Gabi e ele, pimba, faz um gol que dá ao Flamengo o título. Imagina, como é que não vai ser isso? Ele é um cara predestinado para gols Ele é. decisivos. Ele é. Então ele tá quietinho. Você nem ouve falar do Gabigol, ele tá no banco lá, de vez em quando aparece assim, banco de reservas, aí tá lá o Gabigol, tá lá o Gabigol. Mas ele não tá quieto no canto dele. Daqui a pouco ele entra e decide. Ele tem esse histórico, não sei se vai acontecer de novo. Como era o Nunes, o artilheiro das decisões. Não é isso? Olha, o Eugênio... Só que o Gabi está com problemas físicos, né? É. Essa é até por isso não é uma questão ele estar no banco de reservas. Porque já foi dito pelo médico do Flamengo, ele está ali, já era para ter se separado, para fazer um tratamento especial, mas como tem campeonato, ele, de repente, o Pedro tem que sair por uma questão ou outra, tem ali o centroavante para o lugar do Pedro. Mas para o ano que vem é uma questão, como é que vai resolver essa questão, essa Exato. situação? E só corrigir, Abel, eu falei que o Palmeiras se ganhar abre 2, não abre 2 não. Se o Flamengo perde, ele 3. vai abrir, ele vai a 3 pontos. 66, É. ele abre os 3 pontos, mas aí abre mais ainda da galera que vem de baixo. E é importante em relação a se o Atlético vencer no Maracanã, obviamente, se vencer e se o Palmeiras vencer o América, além dos 3 pontos de vantagem, volta a ter uma vitória a mais, Sim. com um saldo de gols a mais, né? Um saldo de gols melhor. Então é uma vantagem que o Palmeiras teria mais confortável em relação ao Flamengo. E faltando aí vai 2 pro último rodadas. jogo podendo depender de si mesmo e já garantir o resultado do título na próxima rodada, Contra o Fluminense. contra o Fluminense. Foi você, né, Natália, que falou do elenco, da força do elenco do Flamengo? É. Uma possibilidade do Gabigol, por exemplo, como o Eugênio destacou. Agora há pouco eu falei da importância da parte física. Nesses últimos 8 dias, 3 jogos para todo mundo. O Flamengo tem mais opções no banco que o Galo? Para manter o nível técnico, sim. Mas que desempenhe bem nessa temporada, acho que como um todo a galera tá bem abaixo. Porque o Galo tem um elenco muito Tem. bom também, né? Ótimo Mas é elenco. curto, Ótimo elenco. é mais curto. Por exemplo, no último jogo, o Edenilson foi titular, o Patrick foi reserva, mas entrou. Mas é interessante O Igor Gomes tem acompanhar jogado bastante com o Felipão. Igor Gomes. o crescimento do Arana também na lateral. É um cara que sofreu uma lesão gravíssima e que volta aos poucos, teve jogos abaixo, mas volta a jogar muito bem. É um elenco curto, mas um elenco muito bom.
Eu estou vendo até aqui alguns números, por exemplo, Paulinho, artilheiro do Brasileirão, 17 gols, que por muito tempo foi o Tiquinho, né? Sim. Era até difícil imaginar o Tiquinho perdendo esse posto, mas com a queda absurda do Botafogo, o Tiquinho caiu junto, enfim. E hoje o Paulinho é o artilheiro, 17 gols, é um número considerável. E o Pedro tem 6 gols em 9 jogos. Desde a chegada do Tite, ele cresceu muito também. Então, a gente está falando de vários ingredientes desse jogo de amanhã. Os 2 técnicos que o Eugênio citou e lembrou muito bem são os técnicos das últimas 3 Copas do Mundo do Brasil. Sim. Felipão e Tite, né? No meio-campo, jogadores importantíssimos, mas o Paulinho e o Pedro, num momento decisivo do Campeonato Brasileiro, eles têm chamado muita atenção, né, Prats? Muita atenção, Abel. É claro que assim, nesse momento, em um jogo desse tamanho, com essa importância, os jogadores não estão pensando apenas em premiação individual. Mas esse tipo de jogo no Maracanã amanhã pode colocar o vencedor, algum grande destaque, como talvez um possível melhor jogador do campeonato. Porque não tem, nesse momento, um grande craque do campeonato. Tem alguns nomes. O Cebolinha cresceu muito com o Tite, mas é um crescimento muito a curto prazo. O Pedro falou dos gols, o Pulgar joga um grande campeonato, não vai poder jogar amanhã. A dupla do Atlético é uma dupla muito boa, mesmo quando o time não estava tão bem, é uma dupla que resolveu muitos jogos. Então amanhã, se por exemplo, tiver um vencedor, e o vencedor contar ou com o Paulinho inspirado, ou com o Pedro inspirado, ou talvez com o Arrascaeta inspirado, esse jogador inspirado pode virar, ou pode se candidatar para ser o craque do torneio, por que não? Falando sério, você falou uma coisa, achei muito legal, porque faltam 3 rodadas para acabar o Brasileiro e é difícil você dizer assim, quem é o melhor jogador? Normalmente o melhor jogador... Nós tínhamos. Normalmente o melhor jogador é do campeão. Nós tínhamos Só esse que melhor. faltam 3 rodadas, a gente não tem ideia de quem vai ser campeão, então é difícil. O campeonato Então, tá uma delícia. quem são os candidatos a craque do campeonato hoje, Prats? Soares. Eu acho que é um nome. O Tiquinho Paulinho. caiu muito de produção, mas acho que o Tiquinho é um nome também, pelo primeiro turno principalmente. Não dá pra rasgar. Endrick. Pode ser? Pode ser, pode ser. Mesmo Palmeiras jogando for menos. campeão e ele... Pode ser. O A Endrick arrancada é um... do Palmeiras tem muita ligação com ele. Sim. É um candidato Pode a ser o ser. craque do campeonato, não é? Paulinho também pode ser. Eu acho que tá por aí. Mas essas últimas 3 rodadas, é curioso isso, um campeonato de 38 rodadas, ele teve uma reviravolta tão absurda no final, por causa da queda do Botafogo e da chegada dos outros, que o que um jogador fizer nessas últimas 3 pode... Eu penso diferente. Eu penso de 38 rodadas. Então vai lá, quem são os candidatos para você? Para mim, é claro que Tiquinho. o título pode dizer muita coisa. O Tiquinho é um dos nomes. Também acho. Rafael Veiga é outro nome. Também pode ser. De regularidade, de estar o campeonato inteiro entregando no mesmo padrão, no mesmo nível, contribuindo para o time. É um outro nome. Acho que o Soares é um nome gigantesco nessa disputa, porque muito do que o Grêmio tem feito passa por ele. O Paulinho é um outro nome também que tem feito muito ao lado do Hulk no campeonato. No Flamengo, para mim, o jogador que mais foi ao longo da temporada do Campeonato Brasileiro, mais foi importante para o Flamengo fazer bons jogos e pontuar, foi o Arrascaeta. Mais que o Pulgar? Mais que o Pulgar. Quem resolveu muita coisa ali na frente foi o Arrascaeta. O Pulgar, eu entendo a sua pergunta, que eu ia fazer a mesma pergunta. Dentro da função dele, né, ele acho que tem sido até mais regular. Mas ele ficou muito tempo fora. Muito tempo fora. O Arrascaeta é mais craque, né? O Arrascaeta corre por fora, né? Mesmo o Arrascaeta, muitas vezes estando mal fisicamente, com um passe ele resolveu alguns jogos. Com uma bola, ele, sabe? É o jogador que tem a capacidade técnica de, num estalo, ganhar um jogo. E normalmente com lances lindos, né? Por exemplo, um jogo, não diz nada, mas foram 3 pontos na conta do Flamengo. O jogo com o Fortaleza, no Maracanã, no turno. O Fortaleza tinha perdido um pênalti. O Arrascaeta sacou um lance em que ele dá um drible de corpo da marcação e dá um toque de 3 dedos para o Gabigol fazer o gol que começa ali o caminho da vitória do Flamengo. Então, mas não fez mais nada no jogo, mas esse estalo resolve. E ele fez isso várias vezes ao longo do campeonato. Pois é, nação, e esse foi mais um vídeo do nosso canal e a gente está vendo como a imprensa está se comportando agora frente à reta final do Campeonato Brasileiro, né? Eles parecem que querem que o Palmeiras seja campeão, né? A todo custo. E torcendo muito para o Galo ganhar da gente, etc e tal. Só que eles esquecem que o Galo teve várias
decepções recentes, né? O Galo foi o time que perdeu para o Vasco, que não ganhou do América Mineiro, que perdeu para o Cruzeiro, né? Que são times que estão lá embaixo na zona do rebaixamento, né? Mesmo eles tendo a melhor campanha do segundo turno, é apenas um ponto atrás da gente. Eu acredito que o Flamengo está jogando melhor futebol que eles. Em relação ao Palmeiras, engraçado, né? Eles falam que o Palmeiras vai ser campeão, etc e tal, que o Palmeiras foi amassado pelo Fortaleza, né? Conseguiram empatar, num acaso, eu vejo. E eles falam que o Flamengo, né, até no outro vídeo deles ali, eles tinham falado que o Flamengo teve um início ruim contra o América Mineiro, mas nós tivemos um início ruim e dominamos o resto do jogo todo. E parece que foi o caos. Agora, o Palmeiras sofreu muito contra o Fortaleza, não, mas o Palmeiras é mental, etc e tal. Então parece que a mídia está querendo muito vender essa ideia, o Palmeiras imbatível, o Palmeiras etc e tal, e torcendo para o Flamengo dar errado. Mas tenho certeza que o Mengão vai conseguir passar pelo Galo. O Galo não é essa coisa toda. Vamos fazer o Inferno 2.0, né? Inferno 2.0 e vamos confiar muito. O Tite é muito estudioso, eu acredito que ele vai conseguir montar um Flamengo para parar esse Galo que não é isso tudo, né? É Filipão, é retranca, é aquela coisa que você já sabe. Tá joia, pessoal? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, curtir e compartilhar com todo mundo, que daqui a pouco tem mais vídeos sobre esses assuntos. Beleza, pessoal? Abraço!